Oi, vamos para mais um cafezinho e vamos responder perguntas de vocês. Eu quero falar sobre dois temas aqui, sobre o que é computação e sobre design patterns e algumas formas de pensar código, né? Rapidinho, né? Com perguntas de vocês, né? Pergunta que mandaram para mim. Então vamos lá? Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e quase todo dia eu faço vídeo e de sexta-feira eu tô reservado para responder a pergunta de vocês aí que mandam durante a semana, né? E hoje eu separei a pergunta do Sulevan Sampaio, que eu quero responder de forma bem rápida, e do Daniel Silva, que pode ser um pouco mais intrigante ali, né? Então, vamos para o do Sulavan primeiro? Oba, acabei de conhecer seu canal. Máquina de status é igual a Chain of Responsibility? Não, não, não. Vamos lá, com calma, assim. Máquina de status é uma forma de pensar entidades, né? Enquanto a Chain of Responsibility é um design, um padrão de projeto, né? O que é o Chain of Responsibility? É quando eu coloco várias operações que elas são feitas em cadeias. Então, a resposta de um é a pode ser que a resposta de um seja a saída de outro, mas cada um vai alterando outras. Eu, por exemplo, eu uso o Chain of Responsibility no meu mestrado, porque eu tenho um grande objeto de contexto, né, que ele responde tem várias métricas, né? Ele vai passando por várias regras que vão alterando as métricas, né? Que vão alterando os parâmetros, né? E aí, quando chega no final, eu só vejo, opa, tenho que aplicar, não tenho que aplicar, aplico, né? Então, é uma forma fácil de você implementar, você acaba dividindo para conquistar. Em vez de você fazer, tipo, eu quero fazer um código só que vai fazer tudo, não, você coloca pequenas operações ali, como handlers ou o que quer que seja, né? A máquina de estados, ela é uma forma de você pensar processos, né? Então você vai lá e separa assim, eu tenho um estado tal, estado tal, estado tal, no estado tal eu posso ir para o estado tal, você é uma forma de pensar, não é um design pattern, não é um padrão de projeto, mas assim, ajuda bastante. Se você modelar ali as suas entidades como uma máquina de estado, ajuda bastante a pensar seu código, né? E aí você deve ter percebido que eu tratei, a gente trata assim, computação como uma arte de você modelar as coisas, né? E aí eu vou para a pergunta do Daniel Silva, né? Olá, quero parabenizar você pelos diversos conteúdos dos seus vídeos. Às vezes, por falta de tempo, eu não comento. Esses dias eu vi um vídeo que você falou que o pessoal não está deixando perguntas pra você. Semana passada ninguém deixou perguntas. Aí na sexta-feira eu tava meio assim, tem um monte aí pra ler no final, mas assim, perguntas interessantes que dá pra fazer um cafezinho, né? Então eu resolvi fazer essa pergunta e tentar constantemente deixar perguntas pra você. Pode deixar, cara. Fica à vontade, hein? Inclusive, um dia eu deixei uma pergunta e você respondeu ela e citou no seu vídeo. Sim, quando tem perguntas interessantes, eu sempre cito os cafezinhos, porque cafezinho, a ideia do cafezinho surgiu de conversar diretamente com a pessoa que assiste meu canal, né? No começo eu pegava temas das redes sociais que sempre eram polêmicos ali, porque o Twitter é uma bagunça, e trazia pra cá. Depois não, eu falei assim, poxa, eu saí do Twitter, né? Eu falei assim, quero reduzir para temas mais voltados à computação, que é o que eu gosto, né? Não quero ficar discutindo outras coisas, né? Então vamos à pergunta. Eu não sei se esse tema será fácil de fazer um vídeo, provavelmente esse tema deverá gerar vários outros vídeos, né? Eu vou citar vários temas, talvez um possa ser interessante. Fale de matemática ou de computação, ou de matemática e tecnologia, matemática e ciência da computação, matemática e engenharia da computação, matemática e engenharia de software, matemática e engenharia elétrica computacional. Qual a importância da matemática? A computação influencia a matemática influencia a matemática influencia a tecnologia, a matemática influencia a tecnologia influencia a matemática. Então vamos lá. É um tema bastante interessante, né? E a gente tem que pensar mais ou menos o que é matemática. E aí, se você não gosta de matemática, né? Eu já vou te dar uma dica, né? Computação, ela tem muito a ver com matemática, mas também ela tem muito a ver com outras áreas do conhecimento, né? Então a primeira coisa que acontece, e aí eu vou devagar um pouquinho para depois voltar, né? O conhecimento, essa área do. Eu estudei na Unicamp, né? Não sei se você já viu o símbolo Unicamp, né? É uma bola com vários raiozinhos, né? Cada raiozinho é a área do conhecimento, né? E aí, aquilo dali é o mapa se você não sabe, aquilo dali é o mapa da Unicamp. Então, cada área, cada raiozinho daquele é uma quadra, né? E os institutos ficam ali. Então, ali tinha o Instituto de Matemática, o Instituto de Física, o Instituto de Química, de Biologia. E aí, para você saber as relações das áreas, era só você, tipo, olhar no mapa. Tipo, poxa, a Química fica do lado da Biologia. Quer dizer, existe uma grande relação das duas áreas, né? Por exemplo, a Mecânica fica atrás da física.
Você tinha essas questões. Óbvio que o mapa não fica tão certinho assim, né? Mas a ideia original era esse, né? Mas a grande questão naquele mapa ali é que não existe. Não existe separação, não existe quadro. A gente, assim, essas separações entre áreas, o que é matemática, o que é computação, o que é economia, o que é física, o que é biologia, isso não existe. Assim, existe áreas da computação que são influenciadas pela biologia. Existe áreas da biologia que são influenciadas pela computação. Assim, eu já trabalhei com. Já conversei com. Eu já trabalhei com gente que fez mestrado na biologia, em computação, e já trabalhei com. Já conversei com. Tenho uma grande amiga minha que é doutora. Cara, a menina é muito foda. Em biologia, ela mudou a ideia de cerrado, pra ter uma ideia. Tipo, com o doutorado dela, ela praticamente mudou. Ninguém conversa sobre isso porque o cerrado é um grande tabu nacional, né? Mas ela basicamente mudou a ideia de cerrado e ela basicamente ela mandava e-mail assim: preciso fazer tal coisa, você quer revisa meu código, né? Porque tudo que ela fazia era a análise de DNA de plantas do cerrado, né? Mas assim, não existe essa divisão. Mas eu vou além, eu peguei um livro aqui. Esse livro, talvez se eu mostrar a capa assim, você não vai conhecer, né? Porque é um livro... Esse é um dos livros máximos da computação. Você pode ver ele aqui na minha estante, ó. Esses 4 gomos, esse aqui é o quarto, né? Chama A Arte de... The Art of Computer Programming. A Arte de Programação de Computadores, né? Que é do cara chamado Donald Knuth, que é um dos autores, assim, mais tops da computação, assim. Eu odeio usar esse termo top. Mas, cara, se você parar pra ler esse livro, é uma delícia. Quer dizer, não é uma delícia, é um livro difícil, né? Todo mundo fala assim, tem que ler esse livro, tem que ler esse livro. Mas ele é pura matemática. Ele é pura matemática. Ele é pura matemática. Por quê? A computação, sim, ela tem muito da matemática. Ela tem muito do pensamento matemático. O pensamento... O que é o... Assim, vamos pensar, o que é o pensamento matemático, né? O que é a matemática, né? A matemática... Eu tive um professor de física, né? Que ele me descreveu a matemática de uma forma muito interessante, né? A matemática é a linguagem descritiva do universo. Né? Então, a matemática não existe, a matemática é uma abstração, né? A matemática ela não existe, né? Tanto que eu acho que isso está até numa das naves, das cápsulas que a gente manda lá, Voyager, alguma coisa assim, que eles mandam equações matemáticas, por quê? Porque o que tem em comum no universo é o universo, né? E as matemáticas, a matemática ela descreve o universo, então ela seria um tipo de linguagem comum, se é que existe outra civilização que vai entender aquilo, né? Mas a matemática é uma linguagem descritiva, né? Então tudo que você precisa descrever no universo de forma quantitativa, né? Você usa a matemática. Se você precisa descrever de forma qualitativa, ou seja, assim, descrever como as coisas são em forma de quantidade, de que são mais físicas, aí você vai para matemática. Se você precisa de formas mais subjetivas, você vai para o português, né? E na computação a gente tem essa grande mescla de ser uma área técnica que ela interage e ela serve a outra. A computação também ela serve como uma área que ela pode ser mãe de várias. Hoje a gente já fala de engenharia de dados, várias áreas que giram da computação ali. Engenharia de dados é uma coisa que é meio estatística, meio computação. Caso você não saiba, né? Tem gente que nunca percebeu isso, né? Mas a matemática ela é uma ciência usada, né, para descrever as coisas, né? Então assim, o físico vai lá, quando o físico encontra algum problema que ele não encontra arcabouço na matemática, usar até esse arcabouço, né? Se eu traduzir arcabouço pro inglês, você vai entender, né? Que não existe um framework, né? Arcabouço é a tradução de framework, né? Que não existe arcabouço na matemática, o que ele vai fazer? Ele vai se sentir impelido a desenvolver a matemática. A matemática ela se desenvolve disso, quando tipo, cara, eu tô encontrando um fenômeno aqui que, putz, eu não consigo descrever, né? E aí vai lá e vou criar uma nova área. Foi assim que o Newton e o Leibniz criaram o cálculo diferencial, né? Outra coisa também, né? A matemática que a gente estudou no segundo grau nunca é a matemática da faculdade, né? A matemática da faculdade é infinitamente mais complicada, né? Eles criaram ali o cálculo diferencial para descrever o quê? O movimento, movimentação, né? Antes era a trigonometria, a álgebra, né? Existiam todas essas áreas e aí criaram o cálculo diferencial, né?
depois teve os números complexos, né? É uma coisa que a gente nunca entende, mas eles servem para descrever o quê? Descrever fenômenos elétricos, né? O que é um número complexo? Cara, assim, um número complexo não existe sentido para ele é um número que ele não tá nos números reais. Que merda é essa, velho? Só que quando você joga isso aí pra engenharia elétrica, a natureza dual da eletricidade lá, que a eletricidade ela pode ser tanto eletromagnética. Eu não vou lembrar disso direito, né? Mas ela tem tanto. Ela é tanto corrente quanto potência. Poxa, uma dos dois é potencial. Entendeu? Uma dos dois é real, é número imaginário, entendeu? Então, tanto que o cálculo, a matemática de número imaginário, eu fiz tanto na matemática, né? Eu fiz uma disciplina na matemática que é mais teórica, mais voltada ali pra, tipo, pensar no que são os números, nos processos, né? Quanto na engenharia elétrica, que é mais prática. O cara só dava as fórmulas lá e ensinava os métodos e foda-se, né? Então, assim, e detalhe, por que eu fiz nas duas, né? Porque eu reprovei em cálculo 3, né? E aí, o cálculo 4 eu perdi a linha com a engenharia da computação. E aí, eu fui pra fazer na matemática. Aí, eu tava no último, na prova, eu ia passar. Aí, o cara falou assim, bicho, não faz isso. Ele falou assim, não passa essa disciplina. Aí, por quê? Cara, muito teórico, não sei o que. Se chegar isso aqui, você vai passar, né? E tudo bem, beleza. Aí você vai pegar a disciplina seguinte, que era. Eu ia pegar. Que era. Análise de sinais, né? Você não vai saber fazer. Você não vai saber fazer nada. Porque você precisa você precisa fazer a outra disciplina. Aí eu fiquei assim, eu não fui na prova, eu não passei. E aí Mas foi até bom, né? Porque quando eu cheguei na outra, no cálculo 4 da elétrica, eu fiz. Cara, foi de boa, de boa, de boa. Eu lembro até do meu. Eu lembro muito bem do meu professor, porque hoje eu moro no mesmo prédio da filha dele, né? Então, assim, a matemática, eu sempre trato a matemática como uma linguagem descritiva, né? Eu vim também de uma faculdade, né? Eu fiz Unicamp, né? E os meus 2 primeiros anos de Unicamp eu fui aluno do IC, Instituto de Computação, né? Depois eu escolhi a área que mudou para elétrica, na Faculdade de Engenharia Elétrica, né? E o IC, ele tinha um histórico, né, de ele ter nascido dentro do Instituto de Matemática, né? Toda vez que você vê uma foto da Unicamp, dentro do Instituto tem um Instituto de Matemática, ele é lindo dentro, parece um shopping. Não parece um shopping, é muito mais bonito. Uma arte moderna, meio brutal, assim, lindo, um lugar lindo, né? Tanto que esses dias eu vi uma foto da Unicamp que eu falei assim, puta, botaram de cara lá dentro do IMEC, né? E o IMEC, o Instituto de Matemática, o Instituto de Matemática e Estatística, chamava, né? Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação. E aí, quando a computação saiu para formar um instituto, né? Os caras falaram assim, pô, mas assim, matemática também é computação. Né? Existe computação dentro da matemática. E aí, que é a arte de computar coisas, né? E aí eles transformaram o nome do instituto, que é Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, né? Então, assim, existe essa relação muito próxima em computação. Aí você pode fazer, mas eu nunca usei isso. Cara, talvez você já usou, talvez você não saiba que tem usado. Mas quando você vai fazer design de software... Primeiro assim, né? Quando a gente vai pensar software, a linguagem que a gente usa para pensar software, as linguagens de programação, elas usam muito matemática. Elas são formas de você codificar coisas que estão acontecendo dentro do computador. E muito do que tem ali, a gente fala, por exemplo, ontem eu fiz um vídeo falando de idempotência. Idempotência é uma operação matemática, é uma forma como eu trato as coisas. A forma como a gente descreve algoritmos aqui. Eu estava, por exemplo, falando agora sobre máquina de estado, sobre chain of responsibility. A forma de eu descrever algoritmos, descrever como as coisas acontecem, é uma linguagem matemática, né? Tanto que assim, pega os livros de algoritmos, são livros de matemática. Algoritmo! O termo algoritmo, ele não vem da computação. Ele vem da matemática, assim. Nesse livro aqui, o primeiro algoritmo que ele explica é o algoritmo para achar o mínimo múltiplo comum, se não me engano, de Euler. Eu acho que eu tenho até um post sobre isso, que eu gosto de resumir as coisas que eu leio, assim, né? Depois o livro fica... Ele dá um estouro, assim, de complexidade, que aí eu parei de escrever, né? Porque eu tenho até... Às vezes eu pego o primeiro livro de novo pra reler ele, porque, cara, ele começa bem... Ele dá um pico de complexidade que é um absurdo, né?
Mas assim, a computação ela tem entrado com outras áreas? Sim, ela tem entrado com muitas áreas. Por exemplo, a gente fala muito de sintaxe de software, a gente tem um contato com a língua. Tanto que eu conheço eu já trabalhei com síntese de fala e reconhecimento de fala, e metade da empresa era linguista. Era linguista, tem um contato com linguista, porque é uma hora que a computação serve a linguística, né? E tinha também muita da computação, ela é usada dentro da linguística para o quê? Sei lá, eu não sou linguista, né? Mas assim, quando a gente trabalha muito com linguagem, né? A gente fala de linguagem o tempo todo, né? A forma como a gente entende software, a forma como a gente escreve software, a forma como a gente... Software é comunicação, né? Eu sempre falo isso, né? O código, ele não tá ali para comunicar com a máquina. Se o código tivesse ali para comunicar com a máquina, a gente estaria ainda no assemblão ali. Um assemblão. Que é uma forma de comunicar com a máquina. A máquina só entende assembly. O código é feito para comunicar com o outro. A pessoa que vai ler o seu código. Por isso que a gente tem que ter um código bem estruturado, né? E aí tem também a computação, ela tem também outro contato com as humanas, né? Por exemplo, tem um artigo magnífico, né? Assim que eu entrei no mestrado, a gente teve uma disciplina lá que era temas aleatórios. A gente tinha uma professora lá que ela foi estudar ela foi estudar técnicas de negociação aí assim, ela usou uma teoria que aparentemente era meio marxista, né? Que ela trazia a ideia de luta de classes para dentro das empresas e falou assim: olha, você tem ali as pessoas que são as áreas de liderança e as áreas técnicas, né? Era sobre estimativas, era técnica de negociação de estimativas, né? Existia que uma diferença de interesse entre as duas áreas, porque um quer fazer a coisa bem feito e o outro quer fazer a coisa mais rápido, mais barato, né? Que seja bem feito, né? Então existia ali uma luta de interesses ali que, pelo que ela descreveu, parecia que assim, existe uma luta de classes aí, né? Onde um quer fazer uma coisa, um outro tem interesse e cada um tem que lutar pelo seu interesse, né? Só que acontece, quem dá a resposta sempre é o time de cima, né? E aí ela estudou técnicas de negociação, né? Para quê? Para empoderar os desenvolvedores a defender as suas escolhas, tanto técnica quanto estatística. Eu achei um mestrado magnífico, um doutorado magnífico. Eu li o paper dela, né? Eu vou procurar ver se eu deixo aqui, se eu lembro. Eu tô pensando no outro aqui, né? Que é um outro paper super interessante. Uma outra professora super interessante que a gente também viu, né? Que era uma professora que ela estudava algoritmos de busca de referência, né? Pensa só. Não. Assim, a maioria dos textos que a gente lê em computação, as pessoas não. Sempre que eu tenho um cafezinho, que eu deixo minhas referências, tá, galera? Se eu me baseio em alguma coisa que eu li, eu achei interessante, eu deixo as minhas referências. E muitas vezes que eu faço vídeo aulas, ultimamente estou fazendo muito pouco, eu vou baseado em referências, né? Porque é a forma que eu gosto de entender as coisas, eu gosto de ir na referência, né? Às vezes a referência pode ser eu, né? Pode ser eu. Por exemplo, meus textos de arquitetura. As referências sou eu vou lendo diversos temas, eu deixo as referências lá, mas quem construiu aquela referência fui eu. Eu já tenho algumas produções, né? Então, assim, tenho ali o meu trabalho que eu fiz no início do mestrado ali sobre sistemas orientados à mensagem. Então as referências sou eu, né? Mas eu gosto de ter referência, né? E aí, como você trabalha. Existem algoritmos de você buscar referências, e você pode usar no dia a dia, né? Que é o famoso snowballing. Você pega, achei esse paper maravilhoso aqui, eu quero entrar mais nesse assunto. Aí você vai lá, lista todos os papers, seleciona dois ali, vai nele, aí fica criando uma tabelinha dos papers mais interessantes, você vai ponderando e se. Cara, a mulher ali, ela basicamente ela criou um método, um algoritmo, não sei se ela criou ou ela desenhou vários algoritmos e aí fez uma análise do que é melhor, do que é pior. Ela fez análise de algoritmos com uma coisa que é super de humanas, assim, sei lá, se um cara, eu até falei pra minha esposa na época, né, eu tava no meio do mestrado, né, começando o mestrado, ela já tava no meio, né, o dela foi mais demorado ali, né. Eu falei pra ela assim, lê isso aqui, dá uma olhada nesse vídeo, né? Aí ela, nem lembro se ela viu, se ela não viu, mas assim, eu expliquei pra ela, tipo, você faz snowballing, você vai ali, você pega, aí você cria um métodozinho, tipo, pra o quê? Pra buscar referências, né? É uma coisa super interessante, né? Então, o que eu respondi aqui hoje, né? O que eu falei aqui hoje, né? Eu comecei falando de máquina de estados e chain of responsibility, que é uma área da computação. Tipo, a gente tem na computação, tipo, a gente pode falar a área de algoritmos, né?
assim, a área de sistemas distribuídos. Cara, a área de sistemas distribuídos é uma área que é basicamente uma área de engenharia, né? Eu acho que a única área. Acho não, né? Tipo, é uma das áreas de engenharia. Eu queria fazer engenharia, né? Então, assim, é uma área de engenharia como engenharia é, assim, tipo. Então, por isso que uma das coisas que eu gostei de sistemas distribuídos, né? A computação tem uma computação mais acadêmica, tem uma computação mais social ali, que você pode olhar por exemplo, alguém, era um comentário que eu até pensei em comentar, alguém, quando eu falei de tecnologia semana passada, agora eu esqueci o nome do usuário, me perdoa, né, ele deixou um comentário muito interessante que eu fixei, né, só fixei porque na hora eu lembrei agora desse fato, né, eu fixei que era sobre os estudos da filosofia na computação, né? E talvez tenha estudos da computação na filosofia, né? A gente tem ali, por exemplo, tem o livro da Shoshana Zuboff, que é um livro da sociologia na computação, né? Os impactos dessas novas tecnologias, né? Tem um outro cara que eu gosto, que eu li alguns livros, né? Apesar que já disseram que pô, ele errou muita coisa, né? Que é o Pierre Levy, que é um sociólogo, não sei se é sociólogo ou filósofo, né? Mas ele fala sobre o que é virtual, o que é real, a diferença filosófica do virtual e real e como isso se aplica em conceitos de computação, né? Sei lá. Então, assim, computação é uma área que ela tá imersa em tudo, né? E aí, pra concluir, assim, eu sou muito. Eu não gosto, eu vou falar assim, eu não gosto muito dessa abordagem que compartimentiza muitas coisas. Porque quando a gente compartimentiza, a gente tira. Cara, eu vou terminar com o Chico Sainz, né? São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Ele tem uma música que ele fala isso, que eu acho magnífica, né? Porque assim, o ser humano é aquela pessoa que gosta de estudar tudo. Ah, mas eu não gosto de estudar. Bicho, é porque os demônios já corroeram o seu poder bravio. Mas a gente é ser que gosta de entender coisa, cara. A gente é bicho que gosta de dar nome para as coisas, de dizer, essa formiguinha aqui é diferente dessa formiguinha aqui, não sei o que, blá blá. A gente é esse tipo de bicho, né? Que a gente fica meio entretido num monte de bobeira. Que tipo, o IA, eu vou gerar um monte de coisa. Eu tava vendo algumas notícias, tipo, a gente fica entretido com um monte de bobeira. Que, tipo, o cara gerou, aí eu vi acho que era uma historinha que o cara pegou lá, gerou uma história. Ele começou a ler uma história, parou de ler aquela história, aí pediu pra IA gerar um outro final melhor. Tipo, que bobeira, cara, né? Ser humano é bicho que gosta de descobrir coisa, de entender coisa, de descrever coisa, né? E cara, isso é da nossa espécime, né? Assim, bicho, computação tá em tudo. Quer dizer, computação tá em tudo, tudo tá em computação, né? Então eu fico com essa frase do Chico Science aqui, que não se limite, né? Você quer entender alguma coisa ali? Eu quero entender mais de matemática. Procura uma referência ali. Vai lá, vasculha lá, procura. Não, eu quero ver a relação de computação com filosofia. Existe tem um livro aqui, cara. Eu tenho algum lugar aqui. Filosofia da tecnologia. Eu tenho vários livros de filosofia da tecnologia. Eu adoro esse tema, né? Porque é um tema que ela impacta a gente de uma forma tão brutal. Tem o Techniques and Civilization, né? Que, por exemplo, eu sempre falo assim que a grande bobeira da IA é que a galera não sabe diferenciar a máquina, né? Ferramenta e agente e pessoas, né? Tipo, ela não sabe o que é o ser humano, né? A partir do ponto que e o Vale do Silício tem uma visão muito colonizadora do ser humano, né? A gente se engana muito com esse negócio da ideologia do Vale do Silício. É uma coisa charmosa, né? Tipo, pô, antigamente eles ofereciam um futuro pra gente. Eu tô até com a camisa, né? Latina, né? De América Latina, né? Isso já indica muita coisa, né? É uma visão colonizadora do Vale do Silício, né? O que o Vale do Silício quer? Que os caras estão construindo os bunkers dele, que já estão pensando no futuro deles, né? E o futuro deles cara, se exploda todo mundo, eu vou viver minha vidinha aqui, porque eu sou foda, né? Tem um cara lá que tá tentando ser imortal, cara, é uma visão tão ridícula, tão pueril, tão imatura. É uma visão desconectada da realidade, da humanidade, cara. Então é isso aí, galera. Esse foi um cafezinho de sexta-feira, assim.
E eu espero ter te ajudado alguma coisa. Eu espero, como diria Chico Sainz, né? São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade, né? Mas tem um outro autor que eu gosto tanto, né? Eu gosto bastante. Tem um livro muito bom, né? Que ele fala assim, que o educador do futuro, ele não vai destruir florestas, ele vai povoar desertos. E eu acho que a gente tá nesse momento, né? O que existe na nossa área. Eu até fiquei pensando esses dias, né? Eu ia terminar, mas eu fiquei pensando esses dias, né? Eu tava falando eu tava falando de alguma coisa, e eu fiquei assim, tipo, quando a gente vai falar de algum tema, muitas vezes eu já tô preocupado em ver as críticas que eu vou receber, porque hoje eu sei que eu não recebo tantas críticas, porque o YouTube acaba filtrando elas, né? Mas antigamente no Twitter eu falava design patterns. Porque design patterns, você tinha sempre a galera já vinha com argumentos prontos, né? Por quê? Porque o educador e eu tô numa função de educador, né? A educação científica que eu tô fazendo aqui, de certa forma, né? Ele tá num ponto que hoje ele tem um grande deserto. Isso aqui é um grande deserto, cara. É um deserto de ideias. É um deserto de um pragmatismo americano que o cara só quer fazer a coisa da maneira mais tosca possível para ele ganhar o dinheiro dele. Pra o quê? Pra ficar vendo série tosca na TV e sei lá. Porque é um deserto de ideias, é um deserto de pensamento, é um deserto de sonhos, né? Então eu acabo misturando aqui esses dois pensadores, né? O Chico Sainz, vou nomear só o Chico Sainz, né? Até porque o outro ele foi cooptado por áreas do conhecimento que eu não sou muito fã, então eu prefiro não citar, né? Mas eu gosto muito dessas ideias, que a gente tem que semear deserto. Dá um interesse para as pessoas gostar das coisas, né? Tipo, eu sou muito assim, cara, eu gosto de ler. E aí quando eu gosto de ler, eu tenho que me defender por gostar de ler. Bicho, isso é uma loucura! Isso é uma loucura! Como que eu tenho que me defender por gostar? Mas como assim você gosta? Eu gosto, cara, só, tipo... mas você não lê por obrigação. Não lê por obrigação, eu leio porque eu gosto. Eu leio porque é bom. Eu leio porque é bom. Tipo, não, mas é da canso. A gente já tá naquele deserto. Porque a gente tá viciado aqueles mecanismozinhos E aí, eu acho até que talvez, aí eu não li o livro todo, tá, galera? Muitas vezes eu compro o livro, eu li os 2, 3 primeiros capítulos, né? E paro ali, porque eu já entendi, é muito grande, né? Não que o livro é muito grande, mas assim, eu não consigo ler. Mas eu quero um dia terminar de ler o Capitalismo de Vigilância, né? A gente tá entretido numa máquina que nossa atenção é o motor dela. Então cada vez as pessoas estão com menos atenção, gastando menos atenção e ficando consumindo, né? Assim, quantas horas você gasta ali no shorts do YouTube, no TikTok? Eu só tenho o YouTube no meu celular. Eu tenho o YouTube, Blue Sky e Mastodon. Uso muito pouco. Por quê? Porque, cara, eu não quero entrar na rodinha. Né? Mas você vai ser uma pessoa bizarra. Foda-se. Que bom! Que bom! Que bom! Que assim, se vocês são. É um ponto que assim, vocês são bizarros! Vocês estão mandando rodinha de ratos! Não sou eu que sou bizarro, né? Então é isso, galera. Eu já falei demais, né? 27 minutos de cafezinho, eu esperava fazer só 15, né? Mas eu espero ter passado, eu espero ter passado pra você, né? Um pouco desse poder bravio, né? Que o Chico Sainz fala, né? Então é isso aí, valeu, muito obrigado e bom fim de semana pra você. Curte aí, vai tomar cerveja com um amigo, vai tomar um chá, vai tomar um café, vai chamar alguém pra conversar, porque a humanidade o ser humano é um bicho que gosta de conhecer pessoas e gosta de se relacionar com pessoas, né? É isso aí, valeu, muito obrigado.